Um olá para todos. Eu vou começar um curso que é uma revisão da matemática básica. Essencialmente, é aquela matemática do primeiro grau e mais algumas coisinhas, né? Operações com números, expressões numéricas, frações, potências, produtos notáveis, plano cartesiano, funções, retas, gráficos e outras coisas. A gente vai fazer uma revisão breve da teoria em cada um desses assuntos, né? Mas focar principalmente na resolução de problemas. Então, quando a gente for ver, por exemplo, frações, a gente vai vendo as propriedades, ao mesmo tempo que vai resolvendo problemas, né? Sempre vendo alguma coisa sobre a teoria, revisão breve, e paralelos resolvendo problemas, certo? Mas antes de começar, eu queria dar algumas sugestões para vocês otimizarem o aprendizado de vocês. Né? Sugestões simples, né? Muitas coisas relativamente óbvias. Né? Vamos lá. Por exemplo, digamos que você quer estudar um assunto de matemática, expressões numéricas, certo? Frações, né? Polinômios. Mas digamos que você quer estudar isso aqui, expressões numéricas, certo? A primeira coisa a se fazer é você saber para que esse assunto, se esse assunto serve para alguma coisa. Por que eu estou estudando esse assunto? Eu estou estudando só para perder meu tempo, para fazer uma prova, certo? Muitos problemas de engenharia, eles terminam numa expressão numérica, certo? Problemas de física, engenharia. Um exemplo bem simples, a equação do segundo grau, que vocês conhecem bem. Tem problemas de física que terminam em equação do segundo grau, lançamento de foguetes, problemas de engenharia que terminam na equação do segundo grau. E quando você vai resolver essa equação, você chega numa expressão numérica, né? Lembra a solução da equação do segundo grau? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, no final das contas, você acaba tendo que resolver uma expressão numérica, certo? E se você não conhecer direito a propriedade das expressões, você pode errar na hora de resolver isso aqui. Ó. Você pode, por exemplo, colocar aqui o 5, aqui está embaixo aqui, o 5 dividido por 2, e esquecer de dividir o resto por 2. Digamos que você não saiba as propriedades das expressões numéricas, as regras. Você pode resolver a equação do segundo grau errado, como está aqui. Ó. Aqui está errado, né? Certo? Então, as expressões numéricas têm aplicações práticas, certo? Eu preciso saber as regras e as convenções para não errar, certo? E expressões numéricas, como eu falei, tem muito problema que acaba numa expressão numérica, problemas práticos de engenharia, como esse caso simples que a gente vê aqui, ó, uma equação de segundo grau que resulta em uma expressão numérica. Então, procure saber para que serve aquele assunto. Ele serve para alguma coisa? Tem alguma utilidade prática? Certo? Pronto. A segunda coisa a se ter em mente é que você tem que estudar a teoria. Então, estude a teoria, certo? Por exemplo, estou estudando expressões numéricas. Eu quero resolver essa expressão aqui, ó, onde tá o mouse, está o cursor. Eu conheço as regras, certo? Eu conheço as regras. Quem é que vem primeiro? Eu faço a divisão, faço a subtração. Eu faço o que primeiro? Eu sei mexer com as potências para poder resolver esse problema? Ou seja, você precisa conhecer as regras. Você tem que estudar a teoria das expressões numéricas para resolver a expressão, certo? Aí você pode dizer o seguinte, professor, mas eu não tenho livro sobre esse assunto, é um assunto de primeiro grau, não tem um livro. Não tem problema, se você for lá no Google e colocar expressões numéricas, aparece um monte de sites interessantes, certo? Onde você tem resumos da teoria, exercícios resolvidos e para resolver. Por exemplo, se eu colocar aqui no Google expressões numéricas, aparecem, dentre muitos sites, esse aqui, ó, Brasil Escola, que tem muita coisa interessante lá, esse Mundo da Educação, certo? Então você pode estudar pela internet, né? Você vê vídeos, tem muita gente fazendo vídeos sobre esse assunto. Então é essencial que você estude a teoria antes de tentar resolver qualquer problema, certo? Ou seja, eu tenho que conhecer as propriedades das expressões numéricas, certo? Terceiro, aqui, estude os exercícios resolvidos. Você deu uma olhadinha na teoria, certo? Aí você vai ver os exercícios que estão resolvidos naquela aula. No seu livro, ou em qualquer aula que você encontrar na internet, você vai ver exercícios resolvidos, certo? Aqueles exercícios resolvidos não estão lá, eles não estão lá para enfeitar o livro. É para você praticar as regras daquele assunto que você está estudando. Então, voltando aqui, ó, eu quero resolver essa expressãozinha simples aqui, certo? Eu aprendi as regras. Eu sei que eu faço primeiro a divisão,
depois é que eu faço soma e subtração. Aí eu vou ver exercícios feitos, né? Vou ver na prática essas regras sendo aplicadas. Então, estude, dê uma olhada nos exercícios resolvidos. Se você colocar no Google expressões numéricas, exercícios resolvidos, você vai ver também muitos sites interessantes, como esse aqui, ó, esses dois primeiros aqui, ó, Matemática Básica, NET, e esse outro aqui. Tem muito problema feito lá. Então, antes de você fazer os seus exercícios, você vai estudar os resolvidos. Depois que você estudar os resolvidos, certo? Você vai resolver os seus problemas. Agora você vai resolver exercícios, né? Resolva muitos exercícios, começando pelos mais simples. Você estudou a teoria, conhece as regras das expressões numéricas, comece resolvendo os problemas mais simples, né? Depois você vai aumentando o grau de complexidade. Faça os pouco mais complicados. Esse aqui já é mais complicado que os outros dois, envolve raízes. Então, não queira começar pelo mais trabalhoso. Então você não vai conseguir, talvez não consiga, pode ser que você se frustre. Então tente primeiro resolver os mais simples, certo? Você vai adquirindo. A ideia é que você adquira familiaridade prática com as regras daquele assunto. No caso aqui, com as regras da expressão numérica, certo? Então comece pelo mais simples para você adquirir prática, certo? Ah, professor, eu não consegui fazer um exercício. Não tem problema, tente de novo, certo? Ah, não consegui de novo. Tenta mais tarde, mas continue tentando. Você não precisa ficar tentando 1, 2 horas seguidas, certo? Procure lista de exercícios com respostas. Tem muito na internet, certo? Se você colocar expressões numéricas, exercícios resolvidos, tem muita coisa, certo? Eu estou exemplificando com esse assunto, expressões numéricas, mas como eu falei, você pode pegar qualquer assunto de matemática, né? Certo? Matrizes, funções, equação de segundo grau, certo? Então, procure exercícios com respostas, para você saber se acertou ou não o problema. Você vai tentar resolver o problema, resolva muitos problemas, certo? E vá olhar para a resposta, certo? Mas você pode perguntar assim, bom, eu errei o problema, mas eu não sei onde foi que eu errei, certo? Como é que eu sei onde está o erro? Eu posso ter tentado resolver essa expressão aqui, ó, e errado aqui por ter feito primeiro a subtração em vez da divisão. Aí você não sabe onde é que está o erro. Eu vou passar aqui já para vocês alguns links úteis. Programas que você pode colocar no seu celular, né, ou usar pelo navegador mesmo, né? Programas que resolvem esse probleminha aqui para você. Ele vai mostrando os passos da resolução dessa expressão, certo? Então eu vou mostrar alguns links úteis que você pode usar para descobrir onde foi que você errou na resolução do seu problema, certo? Mas tentem resolver problemas depois que você tiver estudado os exercícios resolvidos. Não conseguiu agora, tenta resolver mais tarde. Não conseguiu de jeito nenhum, joga na internet um programa que mostra a resolução passo a passo, certo? Por fim, você tem que manter uma rotina de estudos, certo? Você tem que manter uma rotina de estudos. Não adianta você estudar um assunto como esse aqui, expressões numéricas ou qualquer outro, durante 3, 4 horas seguidas. Você vai achar chato, você vai se cansar, certo? Então, gaste uma meia horinha resolvendo alguma expressão, certo? Depois vai fazer outra coisa, estudar outro assunto. Aí mais tarde, ou amanhã, estude mais meia hora, certo? Contanto que você mantenha a rotina, mantenha a continuidade. Então, não tente estudar um assunto 2, 3 horas seguidas, que isso é cansativo, é chato, né? Estude um pedacinho aqui, um pedacinho acolá, tente resolver um problema aqui, pule para outro assunto, né? Depois volte para o original, certo? Mas mantenha uma rotina de estudos, certo? Sem emendar horas seguidas estudando o mesmo assunto. Tá? Altere os assuntos, certo? Alterne, né? Aí você pode, pronto, voltando para o que eu falei há pouco tempo. Eu tentei resolver esse problema aqui, ó, certo? Mas a minha resposta não bateu com a da lista de exercícios. E eu não sei onde foi que eu errei. Eu posso ter tentado fazer primeiro a subtração, depois a divisão, seguida a ordem errada. Eu não sei onde foi que eu errei. O que é que você faz? Certo? Você pode colocar dentro de um desses sites aqui, ó, esse SciMetric e o Microsoft Metric. Esses dois sites aqui, ele mostra a resolução passo a passo. Não só de expressões numéricas, mas de equações do segundo grau, sistemas de equações, né? Você pode também ter a opção de colocar no seu celular o SciMath ou Microsoft Math.
Microsoft Math, eu acho ele interessante porque ele mostra o passo a passo da resolução da expressão, o passo a passo em português, certo? Aí você vai ver onde foi que você errou. Ah, eu errei nesse passo aqui, certo? Ele vai mostrando, faça a primeira divisão, depois a subtração e assim vai. Então são dois links úteis que você pode usar para estudar um monte de assunto matemática, certo? Não só expressões numéricas, muitas coisas, matrizes, funções, né? Certo? Por exemplo, no SciMath ou no Microsoft Math, eu escrevo essa expressão aqui, ó. Aquele lado esquerdo está como está no SciMath. Você coloca a expressão, aí ele vai mostrando. Primeiro simplifique, aqui está em inglês, né? Aqui do lado esquerdo, onde está o cursor. Simplifique, deixa eu aumentar aqui, né? Ctrl mais. Simplifique, divida 10 pelo menos 2, que dá 5. Primeiro faça a divisão, depois você vai fazer a soma e subtração, depois a potência, né? Aqui do lado direito é como ficaria no Microsoft Math. Microsoft Math, né? Você coloca a expressão, tá aqui, né? Ele mostra o resultado. Se você pedir aqui para ele mostrar os passos, ele vai mostrar, né? Dividir 10 por menos 2 para obter 5. Depois subtraia subtraia 3 de 5. O resultado para obter 2. Assim vai. Ele mostra os passos, certo? Então você pode usar um softwares como esse aqui, SciMath ou Microsoft Math, para verificar onde é que você está errando no assunto que você está estudando. Ok? Certo? Bom, você pode usar, como eu falei, usar esses programas para você resolver outros tipos de problemas, né? Equação de segundo grau, sistema de equações, um determinante e até assuntos de universidade, né? Derivadas integrais. Então você pode usar esses softwares, ser uma ajuda boa para o seu estudo, né? Mas é imprescindível que você tente resolver sozinho os problemas. Tenta resolver o exercício. Problema, não conseguiu, tenta de novo, não conseguiu de jeito nenhum, entra num software desse aqui para ele mostrar os passos, para você descobrir onde é que você está errando, o que é que você não está conseguindo fazer, certo? Então são algumas sugestões para o nosso curso, certo? E a gente vai começar o nosso curso com números inteiros, certo?